Operação Armadeira. Polícia Federal cumpre 53 mandados contra funcionários da Receita Federal no Rio de Janeiro. Superior Tribunal de Justiça decide que saída temporária se aplica à prisão domiciliar quando não há vagas no regime semiaberto. Augusto Aras toma posse como Procurador-Geral da República. E ainda, delatores e delatados. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento sobre ordem de apresentação de alegações finais. O tema é tratado no julgamento do habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal prendeu hoje o supervisor de programação da Receita Federal, suspeito de chefiar um esquema de extorsão contra investigados da Lava Jato. Ao todo, foram expedidos 53 mandados pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. E quem tem os detalhes dessa operação e conversa com a gente ao vivo agora é o repórter Rodrigo Vilela. Olá, Rodrigo, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Até o momento, agentes da Polícia Federal prenderam 12 suspeitos de participar de um esquema de extorsão dentro da Receita Federal. Eles são auditores fiscais, analistas tributários e pessoas próximas que extorquiam investigados da própria Força Tarefa. Marco Aurélio Canal, supervisor de programação da Receita que trabalhava para a Lava Jato, é apontado como o chefe do esquema e um dos presos. Segundo a investigação, o esquema na Receita prosperou à medida que a Lava Jato avançava. Canal, que tinha acesso privilegiados a detalhes das investigações, usava os dados para extorquir dinheiro em troca de redução ou cancelamento de multa. 2 mandados ainda não foram cumpridos, o de José Carlos Lavouras, que está em Portugal, e de uma mulher. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Rodrigo. Um pedido de vista suspendeu o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do recurso do prefeito e do vice-prefeito de Jacinto, em Minas Gerais, eleitos em 2016 e cassados pelo TRE do Estado. Os ministros do TSE continuaram a análise de uma ação de Leonardo Augusto de Souza e João Alves Berberino. Eles foram eleitos em 2016 prefeito e vice da cidade de Jacinto, em Minas Gerais. Leonardo e João foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. O Tribunal Regional entendeu que houve irregularidade na distribuição de comida nos locais das convenções partidárias, além da realização de showmício e serviços de frete aos eleitores. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto apresentou voto vista e acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para manter a cassação. O ministro Tarcísio discordou apenas da possibilidade da coligação dos candidatos cassados ingressar como assistente no processo. Divirjo parcialmente do voto do eminente relator para rejeitar o pedido de ingresso da coligação Rumo Novo com a Força do Povo como assistente simples. No remanescente, com a ressalva de fundamentação aludida no item anterior, na linha do que já votara o eminente ministro Fachin, acompanhe o voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso para negar provimento ao recurso especial interposto por Leonardo Augusto de Souza e João Alves Berberino, com o restabelecimento dos efeitos do acórdão do TRE de Minas, suspensos pela liminar deferida na ação cautelar número tal. A conclusão do ministro Tarcísio sobre o indeferimento do pedido de assistência se baseou em precedente das eleições de 2016. Todavia, não foi considerada a decisão posterior do Tribunal Superior Eleitoral sobre a admissão de partido político como assistente simples em eleições majoritárias. Nesse precedente, entendeu-se existir o interesse jurídico do partido em preservar a elegibilidade de seu filiado e o cargo obtido nas urnas. Depois do voto do ministro Tarcísio, o ministro Jorge Mussi pediu vista do processo. Ao fim da sessão plenária, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, parabenizou o ministro Edson Fachin pela condução do grupo de trabalho da sistematização das normas eleitorais. A conclusão dos estudos realizados desde o início do ano foi entregue em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral em forma de coleção. Um trabalho de excelência pelo qual
mais uma vez, agradecemos, cumprimentando não só o ministro Luiz Edson Fachin, mas o ministro Og Fernandes, o ministro Tarcísio, o professor Carlos Orbach, né? Fizeram um trabalho belíssimo, 8 eixos de pesquisas, o professor Flávio Pansieri, na condição de diretor da nossa Escola Judicial Eleitoral, e por isso eu queria, renovando o meu agradecimento, deixar registrado no nosso plenário maior, deixar registrada a excelência do trabalho. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o ex-deputado Lúcio Ferreira Lima, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O julgamento, que ocorre na segunda turma do STF, deve ser retomado na sessão da semana que vem. O caso ficou conhecido depois que a Polícia Federal encontrou grande quantidade de dinheiro em um apartamento em Salvador. Em 2017, a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais dentro de malas e caixas em um apartamento em Salvador, na Bahia. O montante, segundo o Ministério Público Federal, seria do ex-ministro Gedel Vieira Lima e parte dessa verba, propinas pagas pela Odebrecht. A denúncia também aponta que o local era usado por Gedel e o irmão dele, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, para lavar dinheiro. Nessa terça-feira, o ministro Edson Fachin votou para condenar os dois pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Gedel e Lúcio Quadros Vieira Lima, em conjunto com terceira pessoa, entre os anos de 2010 até o dia 5 de setembro de 2017, se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes de lavagem de dinheiro, incorrendo na sanção penal correspondente do crime de associação criminosa. O relator decidiu absolver 2 funcionários da família, o ex-assessor Job Ribeiro Brandão e o empresário Luiz Fernando Machado da Costa Filho. Eles foram acusados de ajudar os irmãos a ocultar o dinheiro. Entendo que aqui não há certeza à procedência da pretensão acusatória, porque não demonstrada acima de qualquer dúvida razoável as suas respectivas adesões aos propósitos delitivos. O julgamento foi suspenso e volta na próxima semana com o voto do revisor da ação penal, o ministro Celso de Mello. O benefício da saída temporária pode ser concedido a quem está em prisão domiciliar, desde que a pena esteja sendo cumprida em casa por falta de vagas no regime semiaberto. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão unânime, a 6ª turma do STJ concedeu habeas corpus a um homem que pediu 35 saídas temporárias por ano para acompanhar a gravidez da companheira. As saídas haviam sido concedidas em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o benefício. Para o TJ estadual, por estar em prisão domiciliar, o preso não tinha nenhum impedimento para acompanhar a gravidez e as saídas temporárias eram desnecessárias. Aqui no STJ, o relator, ministro Nefe Cordeiro, destacou que a pena está sendo cumprida em casa por falha do Estado em não oferecer vagas suficientes no semiaberto. E a lei de execuções penais é clara ao prever as saídas temporárias aos presos do semiaberto que preenchem os requisitos, mesmo se o cumprimento da pena tiver sido alterado para um regime menos gravoso. O relator acrescentou que o benefício da saída temporária tem como objetivo a ressocialização e que a decisão de primeiro grau deveria ser restabelecida em favor do preso. E a seguir, delatados devem se manifestar depois dos delatores em alegações finais. Até agora, este é o entendimento do STF, que retoma o julgamento hoje. O tema é tratado no julgamento do habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje à tarde tem sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal. Confira agora a previsão da pauta de julgamentos.
Matéria penal é o primeiro tema da pauta divulgada para a tarde desta quarta-feira, com a retomada de um único processo. Habeas corpus, onde se discute se delatores em processos criminais devem apresentar alegações finais antes dos delatados. Direito eleitoral e matéria política é o segundo tema do dia, com a ação contra resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que determinam a suspensão do registro de órgão partidário estadual ou municipal que tiver as contas julgadas como não tendo sido prestadas. Fecham a pauta 3 ações contra a lei que alterou o Código Eleitoral e modificou regras de partilha de lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Até agora, para o Supremo Tribunal Federal, delatados devem se manifestar depois dos delatores nas alegações finais e não ao mesmo tempo. O julgamento que analisa a ordem de apresentação da defesa em casos de delação premiada vai continuar nesta quarta-feira. 6 ministros consideram que, numa ação penal, os réus não colaboradores devem apresentar, por último, as alegações finais, que representam a última fase do processo antes da sentença do magistrado. Uma maioria formada a partir da divergência do ministro Alexandre de Moraes. Do que se trata a peça formal das alegações finais do delator? Fornecimento ao processo e ao juiz de todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Logo, o delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O tema é tratado no julgamento do habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Na condição de delatado, ele se sentiu prejudicado em ter apresentado os argumentos antes daqueles que o delataram. O presidente do Supremo Tribunal Federal adiantou que acompanha a maioria, mas vai detalhar o voto nesta quarta-feira, quando a Corte deve discutir também os efeitos da decisão do Supremo. Eu quero fazer a leitura desse voto, eu quero fazer exatamente a discussão desse tema. Adianto que estou concedendo a ordem no caso concreto, mas que irei apresentar ainda no caso concreto, uma proposta da sua abrangência. E para dar continuidade ao assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cadu. Boa tarde. Gisele, é um termo que tem causado um certo desconforto até nas reportagens que nós acompanhamos, nas manifestações de juristas, é modulação. Porque modular significa você ajustar justamente, no caso, especificamente, a extensão de uma decisão. Só que modulação é um instituto jurídico específico de certos tipos de ação. Habeas corpus não tem isso como uma parte dessa ação, como parte exatamente de um habeas corpus. Outros recursos têm, outras matérias têm. O que se faria, no caso, seria a determinação de qual a extensão, se apenas para os casos aplicados aqui, não apenas com relação à Lava Jato, mas outros casos também que tenham situações semelhantes. Exatamente. Assim, o que nós temos na previsão da legislação, Rafaela, é que modulação de efeitos, ela se aplica em ações de controle abstrato, ou seja, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, é muito comum que o Supremo ele se utilize dessa modulação para poder dizer a partir de quando a decisão ali tomada pelo Supremo será aplicada. Então, é mais no que diz respeito à repercussão, né, na prática do julgamento. Então, modulação de efeitos, para que o Supremo possa definir essa modulação, é preciso de um quórum qualificado. A gente precisa, no mínimo, que 8 ministros sejam favoráveis a essa modulação. Então, no que nós temos na sessão de hoje, nós já temos aí essa maioria formada, né, que é um resultado provisório. Então, o Procurador-Geral da República ele chegou a pedir a modulação dos efeitos
mas o caso está sendo analisado a partir de uma situação específica, né, de um habeas corpus que foi apresentado contra uma condenação que foi feita num caso em que as alegações finais foram apresentadas simultaneamente. Então, há alguns ministros que entendem que a decisão do Supremo deveria valer apenas para o caso concreto, porque se está analisando a partir de um habeas corpus. Mas outros ministros, inclusive o próprio ministro-presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, entende importante que seja debatido entre os ministros um posicionamento da Corte para que possa ter repercussão nos demais casos, já que nós temos aí diversas situações, inclusive nesses que envolvem as operações, né, da Operação Lava Jato, mas não só esses, ou seja, todos os demais casos em matéria penal, né, com a participação de colaboradores, podem vir a ser afetados a partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, há essa preocupação do ministro Dias Toffoli no sentido de realmente formatar uma tese que pudesse ser aplicada. E a modulação ela vai definir, por exemplo, se aquela decisão vale a partir do julgamento ou se vai abarcar também decisões anteriores? Seria isso, na prática? O que os ministros estão definindo a partir dessa possível tese que venha a ser formada, né, no plenário, ela vai discutir o seguinte: a decisão do Supremo vale para casos anteriores, para todos eles? Ou a decisão do Supremo, ela vale só para casos em que a defesa se manifestou, arguindo, né, anteriormente essa nulidade em razão da ordem da apresentação das alegações finais? Ou essa decisão vai valer a partir do momento em que o Supremo decidir para frente? Então, esses são os questionamentos. Eu acredito, sim, que o Supremo, há uma expectativa nesse sentido de que ele defina. A tese majoritária, né, a posição majoritária que está prevalecendo no plenário é no sentido de que a apresentação simultânea acaba ferindo o contraditório e a ampla defesa. Porque, tendo em vista que o delator, quando ele faz a delação, ele, de certa forma, assume uma parcela de culpa. Então, para ele, não se discute mais essa questão da condenação. É como se ele ficasse ali do lado do Ministério Público. Então, a partir do momento em que ele se une à parte acusadora, haveria nessa necessidade de que a defesa se manifestasse por último. Porque no processo penal, a defesa sempre se manifesta por último. Gisele, a modulação, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal ou ela pode ser questionada por outras instâncias? Não, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, ele dá a última palavra. Mas nada impede que, a partir dessa decisão do STF, réus que estejam, né, respondendo em situação semelhante em outras instâncias não venham a questionar isso perante essas outras instâncias. Por isso que a decisão do Supremo ela é importante. Mesmo até que não tivesse uma tese, já seria utilizado, todos os julgamentos do Supremo, né, eles já servem como fundamento de defesas perante outras instâncias. É a jurisprudência sendo formatada e as pessoas acompanhando ao vivo aqui pela TV Justiça. É isso aí. Então, portanto, lembrando, logo mais teremos o direto do plenário, você acompanhando conosco na TV Justiça. No próximo bloco, chega a última fase, o julgamento de Adriana Vilela, aqui em Brasília. A previsão é que ainda hoje os jurados votem e decidam se Adriana Vilela deve ser absolvida ou condenada pelas mortes dos pais e da empregada da família. O Saber Direito Responde aborda o direito processual penal e quem fala sobre o assunto é a professora Soraya Mendes. Ela tira dúvidas de estudantes no estúdio da TV Justiça e de internautas que mandaram vídeos com perguntas para o programa. Na aula para tirar as dúvidas, os temas são a doutrina, as teorias e o conhecimento na prática do direito processual penal. Ela trata ainda da prisão cautelar e da audiência de custódia. Não perca, é no Saber Direito Responde. A reforma política, no meu modo de ver, começou a ser feita aqui com a lei da ficha limpa. Numa república, as boas leis devem ser conjugadas com os bons costumes. A liberdade de expressão não é garantia de verdade, nem é garantia de justiça. Ela é uma garantia da democracia. Quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. No
No Arquivo Justiça desta semana, vamos falar de acessibilidade. Você vai rever histórias de superação, projetos inclusivos e conquistas de direitos a pessoas com deficiência. Vamos ver também como esses entrevistados estão hoje em dia. O que mudou de lá para cá? Não perca, é no Arquivo Justiça. A segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, deve julgar hoje pedido para suspender quebra de sigilo bancário do advogado Zanoni Oliveira, autorizado pela terceira vara da subseção judiciária de Juiz de Fora. O advogado atuou na defesa de Adélio Bispo, investigado pelo envolvimento no atentado contra o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A cerimônia pública de posse do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aconteceu hoje pela manhã na sede da PGR, Procuradoria-Geral da República, aqui em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, participaram. A cerimônia realizada na Procuradoria-Geral da República contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, entre outras autoridades. Augusto Aras tomou posse oficialmente como Procurador-Geral da República no dia 26 de setembro, no Palácio do Planalto. Há quase uma semana à frente do cargo, ele falou sobre vários temas e planos de atuação. A Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, senhoras e senhores, vai continuar com maior ênfase no enfrentamento a todo tipo de criminalidade, da macro ou da mínima, esteja em qualquer estrutura ou organização, pública ou privada. Este é o compromisso que assumimos neste ato. E é com este compromisso, senhor presidente, senhoras e senhores, que eu conto com um corpo técnico de colegas. Nós temos tudo para dar certo. E nesse momento, mais que orgulhoso, estou honrado por estar nesse ambiente, nesse prédio, onde está o nosso MP, instituição talvez sagrada, mas com independência, com altivez e com bons propósitos, tem sim ajudado e muito o Brasil. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia empossou a nova desembargadora federal do trabalho. A magistrada Ana Paola Diniz foi promovida e vai ocupar a vaga deixada pelo desembargador Paulo Sérgio Sá, que morreu em março deste ano. Magistrados e servidores do TRT da Bahia, autoridades do Judiciário, a advocacia e também familiares participaram da posse solene da desembargadora Ana Paola Diniz. A cerimônia aconteceu no Pleno do Regional. Para mim é um dia assim, de muita felicidade, porque é uma trajetória profissional, né, que passa por mais uma etapa. Né? Entrei nessa casa muito nova, aos 23 anos de idade, como juíza substituta. Né? 27 anos depois, chego ao cargo de desembargadora por merecimento. A 5ª Região está muito feliz com a chegada dela em definitivo, com essa recepção hoje. Doutora Ana Paola entrou por mérito, né? Foi numa lista de mérito, depois de entrar em 3 listas consecutivas. Então, isso demonstra como ela é querida e respeitada entre os nossos pares aqui do tribunal. Ela chega com uma bagagem, toda uma bagagem de muitos anos prestados na jurisdição de primeiro grau, mas em especial o conhecimento dela tanto na área acadêmica, mas principalmente à frente da coordenação da Central de Execuções e Expropriações do Tribunal. Fez um trabalho de excelência e deixou marca, fez história no Tribunal. Ana Paola Diniz estava lotada na 34ª Vara do Trabalho de Salvador. Natural de Itabuna, no interior da Bahia, iniciou a carreira na magistratura como juíza do trabalho substituta em 1992. Reconhecimento de uma carreira, de todo o empenho dedicado, toda a vida profissional dedicada a essa função tão honrosa que é a magistratura trabalhista. Um momento de conforto nesse cenário de profundas transformações na legislação social, a doutora Ana Paola, desembargadora, reúne as qualidades técnicas necessárias, mas também com muita sensibilidade.
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, faz audiência para discutir o horário de atendimento ao público dos tribunais brasileiros. Os tribunais querem autonomia para definir o horário de atendimento de acordo com a necessidade de cada local. O ministro Luiz Fux é relator de uma ação apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros que questiona um trecho da resolução do CNJ que determinou que o atendimento físico ao público deve ser de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Segundo a AMB, autora da ação, a determinação da jornada de trabalho na Justiça deve ocorrer por projeto de lei e a norma prejudica a autonomia dos tribunais, além de aumentar a despesa. Na reunião com vários representantes de todos os ramos da Justiça e de associações do Judiciário, muitos falaram que a autonomia para estipular o horário de atendimento não trará prejuízo de acesso à Justiça. Eles querem autonomia administrativa para decidir como estabelecer as condições de horário de trabalho dos servidores, conforme a necessidade de cada local. Deve chegar ao fim nesta quarta-feira o julgamento da arquiteta Adriana Vilela, acusada de mandar matar os próprios pais e uma empregada da família em 2009. Neste último dia de julgamento, defesa e acusação fazem as alegações finais. O julgamento foi retomado com os debates entre defesa e acusação. Cada parte teve 1h30 para falar e expor aos jurados os motivos para a condenação ou absolvição de Adriana Vilela. O Ministério Público e os assistentes de acusação foram os primeiros a falar. O procurador de Justiça citou o conteúdo da carta enviada por Maria Vilela à filha, em que menciona uma agressividade compulsiva de Adriana. Ele criticou ainda a atuação de parte da Polícia Civil na investigação da morte do casal Vilela e da empregada da família. Existe uma regra, a mesma coisa, próximo daquilo que nós temos da competência do juiz, a competência territorial, tem também em relação das atribuições da delegacia de polícia. E quando se permite que uma pessoa que não tem atribuição fazer, tem más intenções, tem interesses escusos. A intenção da 8ª DP não era salvar a doutora Marta. A da doutora Débora lá e a cúpula lá da 8ª DP era novamente retornar os trilhos do latrocínio. O Ministério Público também exibiu fotos da cena do crime, o apartamento do casal, para questionar laudos feitos por peritos contratados pela defesa de Adriana. Nesse momento, a acusada deixou o tribunal do júri para não ver as imagens. O promotor Marcelo Leite contestou a tese da defesa de que no apartamento do casal tenha ocorrido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Se for latrocínio, por que levaram só uma mochila? Eu não vi qual dos senhores que fez. E mais outra, se era um latrocínio, não levaram nem as facas, senhores. E, certo, nas fotos do local, a gente verifica que tinha várias mochilas para cá, tinha lá bolsas para carregar as coisas. Ao dizer que a acusada é inocente, o advogado de Adriana Vilela questionou a forma como a investigação e o processo foram conduzidos. Porque eles foram mudando de versão. Nós temos que ser sérios, nós temos que ser simplesmente nos apegar à prova dos autos. Isso é um processo criminal, isso não é um romance. Mais do que uma acusação frágil, uma acusação que não demonstra, no nosso ponto de vista, e penso que no ponto de vista da maioria das pessoas, nenhuma realidade com os fatos, nós fizemos a prova negativa. Após 10 dias, o julgamento chega à reta final. Com o fim das exposições dos advogados e do Ministério Público, agora começam as réplicas e tréplicas. Nesta fase, as partes vão poder questionar os argumentos apresentados. A previsão é que ainda hoje os jurados votem e decidam se Adriana Vilela deve ser absolvida ou condenada pelas mortes dos pais e da empregada da família. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã. Fique agora com o programa TRT das Gerais. E em seguida, o Direto do Plenário comigo e a Karina Zucolotto. Esperamos você.